Sabe aquele choro engasgado? Sabe aquele peito angustiado, aquela vontade de gritar? Aquela injustiça que você tá vendo e você precisa gritar, você precisa falar a respeito disso porque não tá cabendo no seu peito. Sabe aquelas respostas que você gostaria de ter e as perguntas que não saem da sua cabeça, mas você não tem coragem de dizer pra ninguém? Sabe aquele sentimento de solidão, a sensação de que não tem ninguém pra te ouvir de fato? A sensação de que ninguém se importa, de que ninguém quer saber, mas lá no fundo, por mais que você não goste disso, você sabe que você quer, que você precisa disso, você precisa de ouvidos, você precisa de alguém que verdadeiramente se importe. Sabe aquelas coisas que estão guardadas e você precisa muito falar? Então, esse é o seu coração desesperado por um relacionamento com o seu Criador. Deus te fez e Ele te fez para se relacionar com Ele. Deus é um pai e Ele deseja te receber como um filho. Se você caiu aqui de paraquedas, eu tenho uma série nesse canal em que eu medito na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, porção por porção, e a ideia é que a gente consiga percorrer de Gênesis a Apocalipse, compreendendo os escritos sagrados e o que Deus quer comunicar ao nosso coração através dessa palavra, e como vivenciá-la e não ficar só nas palavras ou só na informação pela informação que apenas nos incha, mas não preenche nada, não alimenta nada. E hoje eu vou continuar essa jornada que nós estamos percorrendo já há alguns dias. A leitura de hoje será Gênesis capítulo 4, versículo 25 e 26. Nós estamos terminando o capítulo 4. Se você está nos acompanhando, sabe que no vídeo anterior nós conversamos a respeito da linhagem de Caim. Adão e Eva foram expulsos do jardim, tiveram seu primeiro filho chamado de Caim e um segundo filho chamado Abel. Caim vai matar o seu irmão Abel, porque não aguentou ver o seu irmão fazendo ações justas que agradavam a Deus, por causa da fé que ele tinha em seu coração. Depois do assassinato do seu irmão, ele vai ser castigado por Deus porque não se arrependeu do seu erro. E então vai ser expulso da região do Éden. E já fora da região do Éden, ele vai se casar, ter um filho e assim por diante. Uma linhagem vai ser estabelecida. Uma linhagem com um completo silêncio de Deus. Homens que não consideravam Deus nos seus dias e que avançaram fortemente em tecnologia, mas quando o assunto era moralidade, eles estavam extremamente perdidos, completamente vazios daquilo que de fato importava. Hoje, nós vamos falar de uma outra linhagem que vai se desenvolver ao lado da que nós comentamos no vídeo anterior. Vamos ler comigo o texto. Olha o que a Bíblia diz. Novamente, Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Lembra o que eu disse? Adão e Eva vão ter um primeiro filho ao qual eles vão dar o nome de Caim e um segundo ao qual vão dar o nome de Abel. Eva, quando teve Caim, se encheu de esperança porque ela lembrou da promessa que Deus havia lançado sobre a vida deles e a maldição que havia lançado sobre a serpente, de que o descendente da mulher, aquele que viria do ventre da mulher, pisaria a cabeça da serpente. E por fim, eles poderiam ter o seu relacionamento restaurados com o Senhor. Adão e Eva já estavam provando da mazela, da dor, da destruição que a escolha deles trouxe sobre a vida da humanidade. E com certeza, eles deveriam sentir muita, mas muita saudade de casa. Adão e Eva tiveram esses dois filhos e depositaram neles uma esperança. Mas logo Caim mostrou que não seria ele aquele que precisaria a cabeça da serpente. E o seu irmão Abel, que tinha uma fé, que foi contado como justo diante de Deus, agora estava assassinado. E agora? Será que Deus não iria cumprir sua promessa? Será que o Salvador não viria e não restauraria o relacionamento com eles? Imagina o desespero. Adão e Eva estão conhecendo a morte de perto, talvez pela primeira vez. O filho deles foi assassinado. A dor do luto, a dor da perda de um filho é incomparável. E aqui eles estão perdendo dois filhos. Um, porque de fato foi morto, Abel,
mas o outro porque foi expulso da região onde eles moravam e condenado a viver totalmente longe do lugar onde Deus se manifestava. Caim deveria viver fora da região do Éden, onde os seus pais moravam e viviam. Ou seja, eles perderam 2 filhos de uma vez. Imagine a dor do coração dessa mãe e o coração desse pai. Eles estavam experimentando e vivenciando a dor do pecado nesse mundo. Eles não conheciam a morte quando caminhavam com Deus no jardim. Mas agora, longe de Deus e fora do jardim, a morte veio e veio brutalmente, machucando o coração desse casal, que estão agora vivenciando um luto. Mas esse casal vai voltar a ter relações e eles vão frutificar mais uma vez. E a Bíblia diz que então nasce Sete. O nome Sete significa concedido. Deus concedeu a eles uma nova esperança. E é exatamente essa fala de Eva que nos dá esse entendimento. Ela diz: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Eva estava mostrando que a sua esperança estava sendo reconstruída. Os seus filhos, Caim e Abel, que eram homens que lembravam a ela da promessa de que um homem, um descendente de uma mulher, pisaria a cabeça de serpente, os seus filhos já não existiam mais. Mas Deus então dá um novo filho a eles, mostrando que Deus cumpre as suas promessas, porque Ele é fiel. Uma vez que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ao longo da nossa jornada por toda a palavra de Deus, vocês vão ver que inúmeras profecias foram feitas e boa parte delas já se cumpriu. Nós vamos ver isso bem detalhadamente, pode confiar, ao longo do tempo. E isso nos chama a atenção, confirmando a fidelidade de Deus. Isso me permite ter uma conclusão de que se Deus vem cumprindo suas promessas ao longo de todos esses anos, com certeza Ele cumprirá aquelas que ainda faltam. E sabe uma que falta e que é muito especial? É que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltará para casar com a sua noiva. Jesus vai voltar e aqueles que nele creem viverão a eternidade aos seus pés. E esses dias de eternidade serão dias sem dor, dias em que não haverá choro, em que não haverá tristeza, em que não haverá morte. A dor do luto já não existirá. As doenças não existirão. A luta que você vem travando há tantos e tantos anos com os problemas psicológicos que mesmo a medicina mais avançada não tem conseguido resolver, finalmente vai cessar. Esse dia vai chegar. E ao contrário do que muitos pensam, não vai ser nada chato. Porque a Bíblia diz que Ele é tudo que nós precisamos. Deus é a fonte de plena alegria, total alegria. Nele não há falta nenhuma. Então, quando Jesus voltar e vivermos a eternidade, nós seremos finalmente saciados. Esse buraco que existe dentro de nós, esse vazio que parece nunca se preencher, parece que nada é bom o suficiente, parece que nada satisfaz. Aqui na terra, ele já vai sendo preenchido pela presença de Deus. Mas como somos finitos e limitados, nós acabamos pegando apenas porções e parcialmente Deus vai se mostrando a nós e preenchendo o nosso coração. Mas chegará o dia em que o preenchimento será completo, perfeito, e toda a angústia cessará. E Ele saciará toda a nossa sede e toda a nossa fome. Deus é fiel, ainda que nós não mereçamos. Depois, o filho de Adão e Eva, agora Sete, vai dar origem a um outro filho, chamado de Enos. E o nome Enos significa homem. Isso é muito interessante porque lembra o que significa o nome de Adão? Adão significa humanidade. Parece que Deus estava aqui construindo uma história e nos apontando uma nova esperança. É como se Deus estivesse falando para Adão: Adão, eu estou colocando no mundo uma nova linhagem de seres humanos. Uma linhagem que me adora, uma linhagem que me exalta, uma linhagem que me considera, uma linhagem que caminha comigo e que dessa forma serão encaminhados para que a promessa se cumpra. Enos é uma mensagem de esperança, é um novo homem, o homem que amaria a Deus. Enos também é uma prefiguração, ao meu ver, da pessoa de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o último Adão. Adão foi criado para ser imagem e semelhança do seu Criador.
Adão foi criado para aprender a ser imagem e semelhança através de um relacionamento com o próprio Criador. Adão foi criado para viver com Deus no lugar mais especial da terra. Mas Adão escolheu ficar longe do seu Criador. Mas o desejo de Deus é restaurar esse relacionamento. O desejo de Deus era que as suas imagens e semelhanças caminhassem com Ele e o amassem, porque Ele nos amou. Ele então vai enviar o último Adão, aquele que vai nos mostrar como a humanidade deveria ter vivido e como nós podemos viver agora, através do Espírito Santo que habita em nossas vidas. Jesus é o último Adão, é o próprio Deus em corpo de homem. É 100% homem, é 100% Deus. Como disse C.S. Lewis, é Deus sob condições humanas. Jesus é aquele que vai ensinar como o homem e a mulher que amam a Deus devem viver. Como o homem que ama a Deus viveria. E ele vai morrer pelos nossos pecados. E quando o último Adão se entrega pelos nossos pecados, agora nós podemos nascer novamente. E podemos já aprender de Jesus para viver já aqui o que é ser um homem e uma mulher que amam a Deus. Enos era um novo homem, a esperança de uma humanidade que vivia aos pés do Senhor. Jesus é Deus como homem, para nos ensinar a amar a Deus e nos dar o direito de nos aproximarmos, de termos o nosso relacionamento restaurado com o Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que após o nascimento de Enos, a humanidade nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Esse invocar também pode ser traduzido em algumas Bíblias como proclamar. E é por isso que existem alguns tipos de interpretação a respeito desse versículo. Tem um garotinho aqui que tá balançando a minha mesa. Vem cá, filho. Existem algumas interpretações possíveis para esse texto. Alguns vão dizer que foi nessa época em que a humanidade começou a falar a respeito de Deus aos outros e espalhar o nome do Senhor. Outros vão dizer que foi nessa época em que o culto foi organizado e que muito provavelmente Enos seria um líder que organizou o culto ao Senhor, que organizou a forma como eles buscavam ao Senhor. Seja um tipo de interpretação ou outro tipo de interpretação, eu gosto muito de entender essa frase, esse versículo, esse texto, como sendo o momento em que o homem e a mulher começaram a orar. E por que eu estou falando isso? Eu não estou tirando da minha cabeça, mas é porque essa palavra invocar o nome do Senhor, ela aparece em outros textos da Bíblia e dentro desse contexto de oração. Geralmente no Antigo Testamento, o invocar o nome do Senhor é precedido de um sacrifício. Davi vai falar isso nos seus salmos. Ofereço a ti um sacrifício e invoco o nome do Senhor. O sacrifício era necessário para invocar o nome do Senhor, porque o homem havia pecado e agora era culpado diante de Deus. As trevas não se misturam com a luz. O pecado não pode habitar em meio à santidade, não pode se relacionar com o que é santo. E é por isso que alguém precisa morrer no lugar, para que esse relacionamento então possa acontecer. Deus, como nós já conversamos em outros vídeos aqui, vai permitir que o homem sacrifique um animal, para que o sangue derramado desse animal pudesse substituir o derramamento do nosso sangue, e então o homem ou a mulher pudesse se relacionar com Deus. É por isso que Davi fala, ofereço a ti um sacrifício e invoco o nome do Senhor, porque era necessário derramar o sangue para que o homem pudesse falar com Deus, clamar por Deus, pedir por uma resposta, tentar saciar o grito do seu coração. E sabe o que eu acho incrível nisso? É porque Jesus foi o sacrifício eterno, o sacrifício perfeito. O próprio Deus entrou na história e derramou o sangue para que nós pudéssemos agora falar diretamente com Deus. E talvez você pense assim, Gi, mas toda vez que eles iam falar com Deus, eles tinham que sacrificar um animal. Por que o sacrifício de Jesus não precisa ser repetido? Porque ele é eterno. Jesus é Deus se sacrificando pela sua humanidade. Deus é eterno, ele não tem começo nem fim. Então o sacrifício do próprio Deus é um sacrifício eterno.
E Ele paga o preço dos nossos pecados e agora nós podemos invocar o nome do Senhor. Nós podemos orar, nós podemos falar com Ele, nós podemos buscar e Ele pode nos responder, porque o sangue de Jesus cobre a multidão dos nossos pecados. Se isso não mexe contigo, comece a pedir para que o Senhor abra os seus olhos espirituais, porque essa mensagem precisa mexer. Eu estou falando de Deus que virou um homem para morrer pela sua imagem e semelhança, que escolheu viver longe do seu Criador. Escolheu vivenciar a morte, porque eles haviam sido avisados que certamente morreriam. Escolheram desagradar e ferir o coração do seu Criador. Mas Deus, em sua infinita bondade, misericórdia e graça, reconhecendo, sabendo da nossa pequenez e limitação, resolve entrar na história e resolver as coisas que nós não podíamos resolver. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo 49, versículo 7. Homem algum pode redimir o seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Nenhum homem poderia pagar esse preço, a vida não tem preço, a vida é valiosa demais. Ei, deixa eu te falar uma coisa, a sua vida não vale aquilo que pagam pelo seu serviço. Esse não é o valor da sua vida. Isso é o que o inimigo quer fazer que você acredite, que a sua vida vale 50, 100, 150 reais. A sua vida é tão valiosa, mas tão valiosa que foi preciso o próprio Deus descer aqui na terra, em carne humana e morrer pelos seus pecados, para que você fosse resgatado e voltasse para o coração do seu Pai. A sua vida é valiosa. E o sacrifício de Cristo na cruz permite agora que você clame, que você fale e Deus te ouça e te responda. Não desperdice isso. A Bíblia vai falar que aqueles que invocam o nome do Senhor são salvos. Sabe por quê? Porque só há uma forma de se comunicar com Deus, que é mediante o sacrifício de Jesus Cristo. E o sacrifício de Jesus Cristo me salva de toda condenação. É por isso que aqueles que invocam o nome do Senhor, aqueles que oram ao Pai e verdadeiramente se comunicam com o único e verdadeiro Deus, são salvos, porque creem em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador e se comunicam com Deus através desse caminho chamado Jesus Cristo. Talvez agora você esteja se perguntando, Gi, mas eu não sei orar. Gi, como que eu oro? E eu quero ser muito simples nessa resposta, porque eu já vi muitas explicações na internet, explicações maravilhosas que ajudam, que agregam. Eu sei que existem livros e mais livros maravilhosos que ajudam muito também. Mas eu sei também que às vezes a gente está tão longe de Deus. Eu sei também que às vezes a vida é tão corrida, é tão difícil, tem tanta coisa. Às vezes eu sei que te falta tanto tempo, você trabalha tantas e tantas horas para conseguir sustentar a sua família e te sobra tão pouco tempo. Você não tem tempo nem para orar, que dirá para ler sobre a oração. E eu sei também que às vezes você está tão ferido, está tão dolorido, está doendo tanto. Você se sente tão injustiçado. A perda dos seus entes queridos foi tão dolorida, feriu tanto você que você se sente presa nisso, indigno ou indigna de falar com o seu Criador, que sinceramente não dá para ficar estudando sobre isso. A primeira coisa que eu quero falar com você a respeito de oração é que oração se aprende fazendo. Oração é algo que a gente vive e não só estuda. E eu digo não só, porque estudar, é claro, é precioso. Deus vê a sua entrega e a sua busca. E aprender sobre isso vai te fazer crescer em oração e isso é muito bom. Mas isso precisa partir de uma vida que já vive a oração. Caso contrário, não faz sentido. Você pode ler inúmeros livros sobre oração e não saber nada sobre isso porque você não ora. Então, o primeiro ponto é, você precisa viver, você precisa praticar. E como praticar? É muito simples. Sabe o grito da alma que eu falei no começo desse vídeo? Coloque isso pra fora. Sabe o choro que tá engasgado? Então, desengasga. Deixa as lágrimas rolarem. Sabe
a injustiça que você sente no seu coração, então, seja honesto com Deus. Peça para Ele algumas respostas. E se for da vontade dele, Ele vai dar. Mas se não for da vontade dele, Ele vai saciar a sua necessidade em relação a essas respostas. Sabe, as dúvidas que você tem, leva isso diante de Deus. Não existe melhor lugar para se colocar as suas dúvidas. Sabe, o sentimento de solidão que você tem vivenciado? Então, Ele está aí com você. Aproveite a companhia. Você não está enxergando Ele, mas Ele te enxerga. Você não pode ver, mas pode sentir, porque Ele é verdadeiro e Ele sente a sua falta. Apenas coloque para fora. É como uma conversa e as coisas começam assim, da forma mais simples. Então, primeiro, faça. Segundo, é só conversar. É só colocar para fora. Terceiro, pode ser que a preguiça venha. Porque ainda que o orar seja uma necessidade humana, o homem quer invocar a Deus. E se você não sabia disso, eu estou dando nome, eu estou diagnosticando esse impulso que existe no seu coração e que você não entendia. Ainda que o homem deseje isso, existe uma batalha espiritual, porque o inimigo das nossas almas não deseja que essa relação com o Salvador, com o nosso Senhor, seja restaurada. Então ele vai colocar muitas distrações. Horas de celular, horas de televisão, horas de Netflix, trabalhos excessivos, hora essa pra cá, hora essa pra lá. Você precisa ser o perfeito, você precisa falar 5 idiomas e tantas outras coisas. Brigas, contendas, acusações. Satanás é mestre nisso, em te fazer lembrar de todos os seus pecados para que você pense que por conta deles você não pode mais falar com Deus. Sendo que Jesus pagou o preço por esses pecados, basta que você se arrependa. E aí, sabe o que eu já ouvi muitas vezes? Olha, eu tenho dificuldade de me perdoar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te perdoou. Quem é você para não se perdoar? O santo, o perfeito, olha para você e diz: filho, você está perdoado, eu já paguei o preço. Quem é você para não se perdoar? Vá até Ele. E uma vez que você vai, você não vai ser o mesmo. Acredite, Ele vai te limpar, Ele vai te restaurar. Coisas novas vão acontecer. Isso é relacionamento verdadeiro. Quarto ponto, toda conversa e a oração é em si um diálogo, uma conversa com Deus. Toda conversa, ela é feita de duas partes. Uma fala e a outra responde. É um diálogo e não um monólogo. Gi, mas eu falo e Deus não fala nada. Deus fala assim, você só não está ouvindo. Como assim, Gi? Eu vou te explicar, é muito simples. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Ele responde. Significa que Deus não pode falar de outras formas? Por sonhos, por visões, através de outras pessoas? Não, Deus pode sim. Ele é soberano, Ele é incrível, Ele é maravilhoso, Ele pode todas as coisas. Se Ele deseja se manifestar na sua vida através de sonhos, Ele vai. Se Ele quer usar alguém para te falar alguma coisa pontual, Ele vai, porque Ele pode. Mas, se você é alguém que conhece as Escrituras, medita na palavra que Ele deixou para você e valoriza esse lindo presente, a sua mente vai sendo santificada. O seu entendimento vai sendo transformado, de forma que dentro de você haverá um filtro, o filtro do Espírito Santo, que vai filtrar aquilo que de fato provém de Deus e aquilo que talvez não seja tão Deus assim. Talvez seja o inimigo sussurrando algo, ou talvez sejam as suas emoções, as suas fraquezas, os seus traumas, os seus pecados, que estão falando muito mais alto do que a voz de Deus. Então, conhecer as Escrituras é extremamente essencial. Não existe vida espiritual saudável sem oração e leitura bíblica. Então, apenas abra o seu coração, se deleite no Senhor, fale com Ele, busque as respostas na palavra de Deus e Ele vai te responder. E uma vez que você está com Ele, meu amigo, Ele vai te conduzir nesse processo de aprofundamento e maturidade espiritual. Isso é um processo natural. Aqueles que vivem oração e vivem a palavra de Deus, o Senhor está guiando. Confie, o Espírito Santo vai te levar ao lugar que Ele deseja, que é um lugar de plena maturidade espiritual, amando plenamente a Deus e ao seu próximo, porque essa é a vontade do Senhor para a sua vida. Simplifique. Facilite. Tira todos os obstáculos.
Não deixe que nada mais te impeça de falar com Deus. A vida de oração é essencial. Ache tempo para Ele, porque Ele sente saudade de você. Lembra do que eu disse? Deus nos fez para nos relacionarmos com Ele. Nós escolhemos negá-lo. Mas em sua misericórdia, Ele restaurou todas as coisas. Não desperdice essa restauração. Ele sente a sua falta. Passe tempo com Ele. Fale com Ele. Às vezes a sua oração serão lágrimas. Ele entende. Existem momentos e momentos, mas derrame essas lágrimas no colo do seu Pai. Tem um louvor da Tamires Garcia. Se você não conhece o trabalho dessa mulher, conheça. É maravilhoso. E tem um louvor que fala assim: meu espírito procede de ti e não reconhece nenhum outro Deus. Só teu coração eu chamo casa. Meu espírito procede de ti e não reconhece nenhum outro Deus. Só teu coração eu chamo casa. Quando nós fomos criados, um fôlego de vida nos foi soprado. O nosso espírito procede do Espírito de Deus. E é por isso que nós não reconhecemos a nenhum outro Deus. Porque o nosso espírito reconhece apenas um, o único, verdadeiro e existente. E esse espírito deseja se relacionar com o Deus verdadeiro, com o Criador. Nós não reconhecemos nenhum outro Deus, porque só existe aquele da onde o nosso espírito procede. E é por isso que só o coração de Deus é que nós podemos chamar de casa. Nós somos criados nele e é para ele que desejamos voltar. Quando nós oramos, quando nós lemos a palavra, nós voltamos ao coração do nosso Pai. Senhor, existe dentro de mim um vazio enorme. Existe dentro da sua criação um vazio enorme que só pode ser preenchido por ti. E é preenchido gradativamente nessa vida que vivemos até o dia em que o Senhor nos preencherá por completo. Pai, eu peço, preencha-nos, Senhor. Nós precisamos de Ti. A nossa alma anseia por Ti. Esse vazio, essa insatisfação é falta de Ti. A Tua palavra diz que em Ti há plena alegria. E eu acredito nessas palavras. Se eu não estou em plena alegria, é porque falta mais de Ti dentro do meu coração. Pai, eu sei que o Senhor está quebrando muitos ídolos aqui ao longo desse processo no YouTube. Eu sei que o Senhor está abrindo espaço no coração das vidas. E eu te peço que o Senhor preencha cada um dos espaços que o Senhor está abrindo. Nós necessitamos de Ti. Por fim, eu te peço, ensina-nos a orar. Nós não sabemos, mas nós desejamos. Nós não sabemos, mas nós queremos a Ti. Nós não sabemos nos relacionar, mas sabemos que podemos, porque Jesus garantiu isso na cruz por nós. Então eu te peço, nós precisamos de Ti até para isso. Ensina-nos a falar contigo, porque nós também sentimos saudades de Ti. Em nome de Jesus. Amém.